Então, pessoal, agora nós vamos resolver essa sexta questão da lista, que diz o seguinte: um esquiador de massa 70 kg é puxado por um cabo conduzido por um motor, tá? Então, tem um esquiador, né, numa prancha, enfim, prancha mesmo, né? Sendo puxado por um motor. A massa dele, pensando na massa do conjunto, né? Esquiador mais a prancha, 70 kg. Letra A. Quanto trabalho é necessário para puxá-lo a uma distância de 60 metros em um plano inclinado com uma inclinação de 30 graus, presumivelmente sem atrito, a uma velocidade constante de 2 metros por segundo? Ok. Então vamos resolver essa questão. Tá? Ele pede o trabalho e te dá o quê? Ele te dá a massa, tá? Te dá a situação que ocorre, então ele está num plano inclinado. Ponhamos aqui um plano inclinado assim. Aqui um plano inclinado, tá? Uma inclinação de 30 graus. Não tem atrito, né? Sem atrito, tá? Sem atrito. Suponha que a gente tem aqui em cima um motor, tá? Um motor puxando o esquiador, tá? Tá puxando o esquiador. Porque a gente tem aqui uma pessoa, a corda está puxando o esquiador e ele está aqui numa prancha, tá? Na prancha de esqui dele, e ele não tem atrito, né? Não tem atrito entre a prancha e a rampa, tá? Ok. Então veja, quais são as forças que atuam sobre ele? Primeiro, que existe com certeza o peso, né? O peso atua sobre ele. Vou desenhar o diagrama de forças aqui do lado, ó. O peso apontando para baixo aqui, e tem a atração, né? Tem a atração apontando para cima, a atração da corda que está puxando o esquiador, e a normal que faz 90 graus com a superfície. Aqui a normal. Ok? Só que a situação diz o seguinte, que o movimento do esquiador, ele ocorre em uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, se a velocidade é constante, não existe aceleração durante o trajeto. Não existe aceleração, não existe força resultante, ou a força resultante é nula, é zero. Significa o quê? Que essas três forças, normal, peso e tração, se anulam, tá? Então elas se anulam. Se anulando, o que é que acontece? Essas três forças aqui, a gente pode decompor elas na direção x e y, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o peso e decompor o peso, tá? Então, é como se eu sumisse com o peso aqui, ele fosse trocado pelas suas componentes, py e px, ok? Py e px. Como é que a gente calcula o py e px? Aí a gente tem que ver qual o ângulo formado aqui, ó, entre o peso original e, por exemplo, o py. Esse ângulo aqui que eu desenhei, ele é o mesmo ângulo que a rampa faz que o chão faz com a rampa, 30 graus. Porque perceba, se eu estiver desenhando aqui, ó, py aqui para baixo e o peso para cá, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele vai ser 30 graus. Por quê? Se aqui é 30, aqui é 60. Se aqui é 60, aqui é 30. Porque py faz 90 graus com a superfície da rampa. Então, aqui tudo é 90 graus. Ó. Então, se aqui é 90, aqui é 60, então aqui é 30, ok? 30 graus, pronto. Daqui a gente conclui que esse ângulo é de 30 graus. Pronto. Em posse dessa informação, vamos calcular py, vamos calcular px, tá? Ok. Então, quem é px? A gente sabe que px tem que equilibrar com a tração, por conta da velocidade ser constante. Então, a tração é igual ao quê? A px em módulo, né, que é massa, vezes gravidade, que é o peso, vezes o quê? Como o px está oposto ao ângulo de 30 graus, ó, px é oposto, ó, px está aqui embaixo, ele é oposto ao ângulo de 30 graus. Então, a gente usa o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Então, qual é a massa? A massa do esquiador é de 70 kg, a gravidade é 10, o seno de 30 é meio. No final das contas, isso vai dar o quê? 70 vezes 10, 700, vezes meio, 350 newtons. Tá? A gente tem 350 newtons aqui. Ok? Esse é a força, mas ela pede o trabalho. O trabalho é o quê? Como a força é constante, então basta a gente multiplicar o módulo da força, né, a intensidade da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Tá? Então, qual o trabalho realizado
né, necessário para puxar. O trabalho necessário para puxar é o trabalho realizado pelo motor, que é a tração, né? É realizada pela tração. Então, o trabalho realizado pelo motor é o quê? É a força de tração vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O ângulo entre tração e deslocamento, viu? Esse é o ângulo, tá? Como o deslocamento é para cima na direção, seguindo no sentido de subida da rampa, e a tração também no sentido de subida da rampa, então o ângulo entre eles é de 0 graus, eles estão no mesmo sentido. Qual é o cosseno de 0 graus? 1. Então é basicamente a tração vezes o deslocamento. Qual o valor da tração? Acabamos de calcular, 350 joules, perdão, newtons. 350 newtons multiplicado pelo deslocamento. O deslocamento é de 60 metros. A questão diz que a gente quer calcular o trabalho necessário para deslocar, para puxar o esquiador numa distância de 60 metros. Então, o deslocamento é de 60 metros, tá? Então, 350 vezes 60, isso aqui vai dar o quê? 350 vezes 60 vai dar 21 mil. Então, isso aqui é igual a 21 mil joules. Então, pergunta, qual é o trabalho realizado, né, necessário para deslocar o esquiador a uma distância de 30 metros, subindo essa rampa com velocidade constante de 2 metros por segundo? Né? O que importa é a velocidade constante, tá? Não importa a velocidade, o que importa é saber que ela é constante, nesse caso. Então, o trabalho é de 21 mil joules. Então, essa é a resposta da letra A. E na letra B? A letra B pergunta, qual é a potência necessária para realizar essa tarefa? A potência, a gente sabe que é uma relação entre o trabalho, né, a energia gasta, a energia utilizada num processo, durante um intervalo de tempo. Como o trabalho, a força ela é constante, né? A gente sabe que a força ela foi constante durante o percurso, então a potência, isso aqui já é a letra B, tá? A potência é igual a esse trabalho durante o período de tempo, intervalo de tempo, ΔT. O trabalho é 21 mil joules, dividido por ΔT. A pergunta é, qual foi o período de tempo que essa força ficou atuando sobre o corpo durante esse deslocamento? Veja, como a gente sabe que a gente tem a distância? A gente tem ΔS, 60 metros. E a gente tem a velocidade que foi constante durante todo o trajeto e de intensidade de 2 metros por segundo. Então, quanto é o tempo? O tempo é o quê? É a velocidade, é o deslocamento, dividido pela velocidade. Porque velocidade é o deslocamento pelo tempo. Então, o deslocamento de 60 metros, numa velocidade de 2 metros por segundo, o tempo igual a 30 segundos. Então, essa força atuou durante 30 segundos nesse trajeto. Então, o trabalho foi realizado, essa energia foi gasta em 30 segundos. Tá? Então, quanto é a potência? A potência é 21 mil joules, dividido por 30 segundos. Joules por segundo é unidade de watts. Tá? Então, 21 mil dividido por 30, esse zero corta com esse zero, vai ficar 2.100 dividido por 3, ou seja, 700 watts. Tá? Então, essa é a resposta da letra B. Letra A, 21 mil joules, e letra B, 700 watts. Ok? Então, até o próximo vídeo.